Gênesis 2, a partir do verso de número 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. Eu vou até o verso de Gênesis 2, do 4 ao 17. Diz assim: esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Senhor Deus, clamamos por graça e misericórdia, nos ensine, nos instrua, nos transforme. É a nossa oração, Senhor Deus, nos santifique por meio da Tua palavra. Oramos por isso, e que Cristo seja glorificado em todo o tempo. É a nossa oração no nome dele. Amém e amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto, tentar caminhar aqui e, tirando desse texto, pelo menos 5 coisas importantes para a gente guardar nos nossos corações. Eu quero falar sobre o jardim da comunhão. Jardim da comunhão. E esse texto, ele me ensina pelo menos 5 coisas para a gente ser aqui o mais didático possível. Do verso 4 ao verso 7, nós vamos falar sobre a criação do homem. Do verso 7, parte B, a vida de Deus no homem. Versos 8 e 9, o habitat de Deus com o homem. No verso 10 a 14, a graça abundante de Deus para o homem. E terminando do verso 15 a 17, o pacto de Deus com o homem. Então eu queria que você atentasse para estes ensinamentos a respeito do que nós pretendemos aqui caminhar. Irmãos, nós não podemos perder de vista quem são as pessoas que estarão recebendo e lendo a respeito desta narrativa sobre a criação do mundo e o que vai acontecer a partir de então. É o povo de Israel, povo esse que havia saído do Egito, povo esse que estava prestes a entrar na terra prometida, povo esse que havia vivido mais de 400 anos no Egito, quando Jacó ali chegou com a sua família, eram mais ou menos 70 pessoas, e quando eles saem agora, são mais de 2 milhões de pessoas aproximadamente, contando mulheres, homens, crianças e outros mais. Era uma nação, era uma multidão de pessoas. O povo tinha como referência, ao longo de boa parte desse período, apenas o sofrimento. Então, se você conversasse com um israelita, o que era o mundo para eles? Era um mundo de dor, era um mundo de angústia, era um mundo de sofrimento, era um mundo em que eles não sabiam o que era liberdade, eles não conheciam a liberdade, eles não conheciam a vida livre, eles não conheciam uma vida boa. A vida deles era uma vida de sofrimento. Então, na perspectiva do povo que estava recebendo esse material, a cosmovisão deles era panteísta, eles acreditavam
em várias divindades, porque era cultural no Egito a crença em várias divindades. Eles eram um povo oprimido, eles eram escravos, a gente não pode perder isso de vista. Por mais de 400 anos, vivendo no Egito, sendo escravizados no Egito, tendo uma vida difícil no Egito, e eles agora saem do Egito, eles estão peregrinando pelo deserto, uma vida difícil no deserto, de escassez no deserto, de falta de água, de falta de comida, de falta de uma infraestrutura adequada. Ou seja, o povo que está recebendo esse documento é um povo que sabia muito bem o que era o sofrimento. Era uma história de sofrimento. A referência deles era de escravidão e de deserto. A referência deles era de uma vida de sofrimento. Ah, pastor, a nossa vida aqui é sofrimento, é só luta, só dificuldade. A gente não sabe o que é ser feliz, a gente não sabe o que é felicidade, a gente não sabe o que é lazer, a gente não sabe o que é desfrutar do nosso trabalho. Nós trabalhamos para o faraó e o cara nos oprime, e isso vem acontecendo ao longo de muitos anos, e agora nós saímos dessa vida de sofrimento com a promessa de que nós haveríamos de chegar numa terra boa, mas a terra ainda não havia sido uma realidade, eles estavam prestes a entrar nessa terra. Só que até este momento, presta atenção, é tudo muito bom. Não é que diz a Bíblia até aqui? É tudo lindo, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. E agora entra um negócio chamado o Jardim do Éden. Uau! Jardim do Éden, Egito, escravidão, deserto. Tem alguma relação esse negócio? O narrador, ele tinha uma preocupação, e qual que era? Levar esperança para um povo sofredor. Mostrar para esse povo que houve um momento em que de fato era tudo muito bom. E ele está preparando o povo para uma informação muito trágica. É o capítulo 3 de Gênesis. O que vai acontecer no capítulo 3? A desgraça, o pecado. Aqui a gente começa a ver um pouco as respostas que a Bíblia dá ao dilema humano, aos dilemas humanos, ao sofrimento humano, à dor humana, de onde vêm os males, de onde vêm as enfermidades, de onde vêm as crises, de onde vêm as confusões, de onde vêm as separações, de onde vêm os atritos, de onde vem guerra, de onde vêm todos esses males que assolam a humanidade. Então o autor, ele começa agora a preparar as pessoas para esse ambiente da tragédia, esse ambiente trágico, não é? Ele fala da criação, mundo perfeito, mundo maravilhoso, e a ação aqui única até este momento é só Deus. Tudo é Deus. Deus formou o homem, Deus plantou o jardim, Deus fez as árvores crescerem, Deus pôs o homem no jardim, Deus proibiu o homem, Deus formou os animais, Deus fez cair pesado sono sobre o homem, Deus condenou a serpente, Deus fez vestimentas de pele, Deus expulsou o homem, Deus pôs querubins. Deus é o protagonista de tudo que está acontecendo aqui. Então as pessoas que estão recebendo essas informações a respeito desse mundo criado, tudo muito bom, e agora esse Deus, ele vai fazer um jardim maravilhoso e vai colocar o homem nesse jardim. Ele não estava querendo proporcionar às pessoas que iam receber esse material, dizendo, puxa vida, então o filé mignon ficou lá e agora o melhor da vida não existe mais, a vida é só sofrimento. Ele estava querendo dizer, não, há esperança, há uma promessa. E vocês têm que viver com base nessa promessa. Vocês estão peregrinando, vocês viveram 400 anos, vocês estão nesse deserto, é porque um dia houve um homem que fez uma decisão e uma escolha muito errada na vida, que foi Adão. E por sermos representantes dele, nós caímos com ele e passamos então a ser portadores dessa natureza corrompida, e nós passamos a sofrer os males nesta vida. Mas há esperança. Então, pensando nesse jardim da comunhão, porque pessoas que vão estudar o Éden, vai dizer que o Éden era um grande tabernáculo, era um grande templo, era o lugar da habitação de Deus, não era apenas o lugar da habitação do homem, não era apenas um lugar de deleite humano, era um lugar de comunhão do Criador com a sua criação, com a sua criatura, com o homem que ele havia feito. Então, irmãos, caminhando rapidamente aqui, verso 4 a 7, o texto começa dizendo assim: esta é a gênese dos céus e da terra. Aqui a gente tem duas direções, temos uma bifurcação aqui. Numa direção, pessoas vão dizer que o autor, ele fala a respeito desta origem dos céus e da terra, como que as coisas foram feitas. Outros vão dizer que aqui nós temos uma informação que vai apontar para frente,
Uns vão dizer, está apontando para o passado, que acabou de ser dito, que acabou de ser construído, que acabou de ser feito. Outros vão dizer que o autor aqui está apontando para frente. A genealogia, as gerações. E a Bíblia vai fazer questão de pegar de tempos em tempos esta Gênese, porque Gênesis tem como objetivo falar, não a respeito da origem de todas as coisas, mas tem como objetivo falar da origem de um povo. Que povo é esse? É o povo da aliança. É o povo da promessa. Por isso que a expressão que aparece no verso 4, que diz, e esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o quê? O Senhor Deus. É a primeira vez que em Gênesis vai aparecer as duas expressões Elohim e Yahvé. Até então, tudo que aparece como o nome de Deus é Elohim no hebraico. É a primeira vez aqui que vai aparecer o nome Yahvé. O Elohim tem a ver com o Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas, que tem poder para trazer à existência aquilo que não existia, mas o Yahvé não. O Senhor aqui é diferente. O Senhor que é Yahvé tem a ver com o Deus da aliança. E para quem está saindo do Egito e precisava ter um sentimento de identidade, falar do Yahvé não é falar de qualquer divindade, é falar do Deus que fez uma promessa, é falar do Deus que fez uma aliança, é falar do Deus que chamou pessoas para junto de si, estabeleceu com eles uma aliança, e essa aliança começa com Adão, e depois ela passa para outras pessoas, passa por Noé, passa por Abraão, passa por Moisés, passa por Davi, passa por Jacó, e chega em nova aliança na pessoa de Jesus Cristo. Então leia a sua Bíblia em Gênesis, não, em Lucas capítulo 3, quando Lucas fala da pessoa de Jesus, e diferente de Mateus, que quando fala da genealogia de Jesus, começa de Adão para frente, mas Lucas começa de Jesus para Adão. Ele faz o caminho contrário, e ele vai terminar, começando com Jesus, ele vai terminar em Adão, falando que Jesus é descendente de Sete, filho de Adão, Adão que era filho de Deus. Então aqui, o autor começa falando a respeito dessa criação do homem. E uma das questões importantes de nós atentarmos aqui é que o autor não está preocupado em falar sobre como o homem foi feito, porque isso é muito complexo, né? Mas ele fala a respeito do que o homem foi feito. Do que o homem foi feito. Então veja, não havia ainda plantas frutíferas, não havia ainda elementos aqui que pudessem suprir as necessidades do homem, porque não havia homem, embora toda a estrutura estava preparada, estava pronta, mas a gente vai começar a ter plantas frutíferas, a gente vai começar a ter outros elementos a partir do momento que vai ter alguém para cultivar esse negócio. Porque não adianta você ter uma terra com todas as suas potencialidades cheias de mato e aquela bagunça toda e não ter gente para cuidar, não ter gente para cultivar, não ter gente para guardar. Por isso que o Senhor Deus está controlando a produtividade desse lugar, dessa terra, até que o homem seja colocado nela, para que assim o trabalho pudesse acontecer. Então, o autor, a Bíblia, ela começa falando a respeito desse Deus que formou o homem. Poderia apenas dizer, formou o homem, porque Deus trouxe à existência as coisas que não existiam e disse, haja luz, haja isso, haja aquilo, mas quando chega no homem, a coisa muda. Deus agora gasta um tempo, Deus não dá uma palavra e haja homem, puf, surgiu, não é? Sabe aquela esposa que gostaria de ter aquele maridão transformadaço, maravilhoso, o príncipe, da Disney, que chega e que resolve tudo maravilhoso. Haja homem, puf, o cara mudou. Haja mulher, puf, e de repente, tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo lindo. Deus não faz isso. Aqui a ideia de formou do pó da terra, e essa palavra formou aqui, ela chama a ideia de algo um pouco mais detalhado, minucioso, diferentemente da maneira como ele criou as outras coisas. Aqui é um trabalho de um artesão.
Aqui é uma obra-prima, aqui não é uma obra assim, haja e pronto, Deus traz, Deus faz, a coisa acontece. Aqui Deus gasta tempo criando esse homem, aqui Deus dedica um pouco mais de atenção na criação desse homem, e Deus então cria esse homem do pó da terra. Do pó da terra? É isso mesmo? É. Por quê? Porque a ideia também, irmãos, era de dizer e de ensinar que, diferentemente de algumas divindades egípcias, porque homens no Egito eram deuses, eram superpoderosos, eram pessoas adoradas, eram não apenas celebridades, mas eram divindades. Aqui o Senhor Deus está dizendo que o homem, ele é feito de um material absurdamente simples. É para humilhar mesmo, é para tirar do coração humano toda a soberba, todo o orgulho, toda a arrogância, para dizer, olha quem você é pó. Lembra quando ele amaldiçoou a serpente? Você vai rastejar sobre o pó da terra. Então aqui a ideia é essa mesmo, de mostrar que esse homem, embora seja um trabalho de um artesão, de um oleiro que vai maciando o barro, por isso que está subindo essa neblina, vai amaciando esse barro, essa é a ideia, não é? E ele vai pegando essa matéria-prima e ele vai tendo um trabalho de artesão, um trabalho dedicado, um trabalho precioso, um trabalho maravilhoso. Por que pó da terra se tinha tanto ouro? Poderia ter feito um homem de material melhor. Tinha ouro, tinha uma resina aqui, que é o tal do bidélio, que era um negócio maravilhoso, caro, material diferente. Por que Deus não usou nada disso? Deus usou pó, não usou ouro. Usando pó da terra, nós já somos o que somos, imagine se nós fôssemos feitos de ouro. Por isso que surgiu um negócio uma vez no Brasil, que era os dentes de ouro. Eu queria receber uma dentadura de ouro, mas não aconteceu. Mas há um contraste entre pó da terra e a riqueza daquele lugar. Mas Deus não cria o homem de ouro, Deus não cria o homem de bidélio, Deus não cria o homem com a pedra de ônix, Deus cria o homem do pó da terra. Porque nós tínhamos não só o elemento humano, que eram espécies de divindades no Egito, mas nós tínhamos também no Antigo Oriente Próximo uma desconsideração para com a figura humana. Se no Egito o homem era tratado como divindade, mas no Egito também os homens eram tratados como escravos. E no Oriente Médio também não era diferente. Havia uma depreciação, homens eram tratados como quase nada, eles eram sucateados, eles eram explorados. Então aqui nós temos os contrastes, de um lado uma cultura que às vezes divinizava, mas ao mesmo tempo oprimia esse ser humano. E a dignidade do homem não está na matéria, a dignidade do homem está em ser ele a imagem e semelhança de Deus. Então é esse tesouro em vasos de barro. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, ele vai falar do Evangelho. Mas nós carregamos um tesouro, o tesouro é a imagem de Deus, mas está em vasos de barro. A matéria, ela é humilde, ela é simples, mas o propósito dela é nobre. O propósito dela é glorioso, é grandioso. Então, por isso que nós temos um jogo de palavras, né? De Deus que pega esse homem e diz a Bíblia, então Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O nome Adão significa Radã, a matéria da qual ele foi feito é Radamá. É o Radã que é feito do Radamá. Então veja, irmãos, qualquer pessoa que estuda um pouco a ciência vai ver que nós temos no mínimo 16 componentes que você só encontra na Terra. Nós temos em nós, na nossa composição, 16 elementos químicos, pelo menos, que você só encontra no barro, que você só encontra na terra. É de lá que nós viemos. É isso que nós somos. Tu és pó, e ao pó tu te tornarás. Então nós temos esta formação do homem, algo maravilhoso, algo glorioso, algo extraordinário, não é? E Deus faz questão então de chamar a atenção para essa criação, embora aparentemente humilde, para estabelecer esse contraste com as divindades do Egito e com outras culturas que não tinham um apreço muito grande com a figura humana. Me assustou quando eu ouvi alguém dizendo, acho que foi ontem no curso de aconselhamento, que tem alguns lugares que já estão querendo transformar animais em pessoas, como se fossem pessoas de sentimento.
A gente começa a ver uma sociedade que começa a inverter muito essa questão, tendo uma depreciação com esta figura, com esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, seres únicos, distintos da criação, não é? Por isso que, na sequência, quando a gente fala da vida de Deus no homem, aqui vem o meu segundo ponto, a gente percebe que todos os seres animais têm o fôlego de vida, mas não vindo de Deus. Por isso que Deus pega esse homem, Deus cria esse homem, é um trabalho de artesão, é um trabalho muito bem elaborado, é um trabalho muito bem feito, gasta tempo com ele, não apenas diz age e pronto, a coisa acontece, é uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, porque nós somos feitura de Deus, a palavra feitura de Deus numa língua um pouco mais assim, literal, é como se nós fôssemos um poema. É uma composição maravilhosa, irmãos, desse autor que criou esse ser com notas musicais extraordinárias. E nós temos todas essas notas da graça de Deus no nosso coração, esses pixels da graça de Deus que irradia a bondade dele, o amor dele, a bondade dele, a misericórdia dele, esses atributos de Deus presentes em nós, nos fazendo seres distintos de tudo que existe no mundo, seres criados à imagem e semelhança de Deus. E ele faz conosco o que ele não fez com os animais. Ele pega esse homem, né? Diz o texto aí, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E o que Deus faz com ele? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Veja, é uma linguagem antropomórfica. É um homem falando de Deus numa linguagem humana para o humano entender, senão a gente não entende. É Deus, e Deus é espírito, ele não é gente de carne e osso. O autor aqui está nos dando uma pitadinha muito interessante. Você sopra de longe? Faz efeito, menino? A ideia aqui é quase face to face. É face a face. É como se fosse quase que um beijo de Deus nessa criação. Dando a ideia desse agir de alguém que é o pneuma de Deus. Quem que é? Espírito Santo. Esse vento, pneuma. Aqui o homem se torna ser vivente, não por causa de um sopro qualquer, mas por causa da vida de Deus que é soprada nele, vida essa que foi plantada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o texto está dizendo aqui. Essa figura representa a atividade da criação do Espírito Santo de Deus em trazer vida a quem não tinha, em comunicar vida a quem estava desprovido dela. Espiritualmente falando, o Espírito Santo faz a mesma coisa. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo age, o Espírito Santo coloca a vida de Deus em nós, o Espírito Santo nos regenera. Essa é uma ação da graça de Deus, da soberania de Deus, não tem a ver com a minha capacidade. É Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, profetiza Ezequiel aos ossos, profetiza a palavra, profetiza o Espírito. E os ossos que estavam sequíssimos, é osso batendo com osso, um samba ossérico, ou ossárico, não sei, nem sei se existe essa palavra aí, mas aqueles, já pensou, irmão, que um monte de esqueleto, juntando-se. Então aqui nós temos a vida de Deus no homem, temos aqui não apenas a vida de Deus com o homem, mas nós temos aqui uma ação afetuosa, nós temos aqui uma ação pessoal, nós temos aqui uma ação de intimidade de Deus com o homem, é Deus dando de si mesmo ao homem. Que linguagem tão extraordinária, né? O homem tem dentro de si o dom da vida que lhe foi concedido pelo próprio Deus. Terceira coisa, a criação do homem, a vida de Deus no homem, o habitat de Deus com o homem. Verso 8 e 9. E o Senhor Deus plantou um jardim, o homem está fora. Ele cria o homem está fora do jardim. Agora esse homem vai ser introduzido nele.
na direção do Oriente. Essa palavra ela é importante. Toda vez que ela aparecer na sua Bíblia, grife-a. Não está aí por acaso. Oriente é o lugar do sol. Oriente é o lugar da luz. Oriente é o lugar de comunhão, é lugar de proximidade com Deus. Leste é oposição. Leste é gente que se afasta de Deus. Oriente, comunhão, intimidade. Leste, não é? Então o Oriente está apontando o caminho da luz, o caminho da direção, o caminho da comunhão. E ele cria esse lugar chamado Éden, não é? Que significa prazer, deleite, fecundidade. O Éden é um projeto de Deus e plantar implica um plano. Plantar implica um plano, um propósito, um projeto. Deus executou as suas intenções quando ele prepara este lugar. E a Bíblia vai dizer em outros textos que o Éden é o jardim do Senhor, que o Éden é o jardim de Deus, não é? E o Éden não era apenas o lugar da habitação do homem, o Éden não era apenas um lugar de trabalho, o Éden era um lugar da comunhão de Deus com o homem. O Éden era um templo gigante, o Éden era um tabernáculo eterno. Tanto é verdade, irmãos, que no tabernáculo havia a reprodução do Éden. No tabernáculo havia a reprodução do Éden, como também no templo. Havia uma reprodução do que era o Éden, com seus jardins e com as suas exuberância toda, mostrando exatamente esse aspecto dessa habitação de Deus. O Éden era um grande templo, e a gente não pode perder isso de vista. Não era apenas um lugar qualquer, uma chácara, por mais linda que seja ou que fosse. Mais tarde, irmãos, esse jardim ele foi representado no tabernáculo em templo como sendo o lugar da habitação especial de Deus. E a Bíblia então vai apontar para esse lugar de deleite, esse lar, esse lugar de comunhão entre eles, um templo-jardim. Um templo-jardim, um lugar de trabalho, um lugar de vida. O Éden era um lugar de vida. Por isso que quando o homem peca, o que Deus faz com ele? Tira ele de lá. Tira ele do lugar da vida. Tira ele do acesso à árvore da vida. Ele sai desse ambiente. Deus cria todas as árvores agradáveis à vista e árvores boas para dar entendimento. A ideia aqui é de uma mesa e um grande banquete sendo oferecido ao homem, para que ele pudesse se deleitar com tudo aquilo que Deus lhe propôs, com tudo aquilo que Deus fez, todo tipo de árvore agradável à vista e boa para dar entendimento. A árvore da vida estava lá, a árvore que proporcionava a continuidade da vida, e essa árvore vai aparecer lá em Apocalipse 2,7, Apocalipse 22, verso 2, Apocalipse 22, verso 14, na consumação de todas as coisas. Havia também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, não era apenas a árvore do mal, era a árvore também do conhecimento, a árvore também da sabedoria, não é? Também plantada no jardim, uma árvore que promove essa consciência ética. É chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, a fim de mostrar que existe uma diferença entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. A criação dessa árvore, veja, faz supor que o mal já existia. A criação dessa árvore faz supor que o mal já era uma realidade. O mal já existia, não é? Ele já existia. Então, e aqui nós podemos perceber esse Deus que é distinto, não é? E sua criação aponta para essa atuação divina. Deus cria a luz e separa das trevas. Deus cria as águas e as separa a água de cima e as de baixo. Deus cria os oceanos e os separa da terra seca. Deus cria o homem e os separa dos animais. Temos agora mais uma distinção: o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Essa árvore, ela aponta para isso. Então nós temos esse terceiro elemento desse habitat de Deus com o homem, esse lugar de vida, de comunhão, de satisfação, de deleite, de contentamento, de intimidade de Deus com o homem. Quarta coisa, tentando abreviar ao máximo, a graça abundante de Deus para o homem. Verso 10 e 14. Irmãos, acompanhem comigo. Verso 10 em diante, temos umas informações que parecem assim meio fora de propósito. Olha só, e havia também um rio que saía do Éden para regar o jardim, para regar o jardim, e de lá se dividia. Presta atenção, tem um rio que saía desse jardim, se dividia em 4, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison,
rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Não temos informações dessas localizações, tudo que se tem são especulações, de certo nada. Como também esse segundo rio, que é Gion, não sabemos de onde ele ficava, tá certo? É o que rodeia a terra de Cuxi. O terceiro e o quarto, sim, são rios que ficam ali na Mesopotâmia, naquilo que era conhecido como o Crescente Fértil, um lugar extremamente produtivo, extremamente rico, né? E o texto então vai dar essas informações. Por que isso? Veja, irmãos, parece que o autor está querendo aqui colocar um homem na seguinte condição: olha o que Deus fez desse homem. Deus não apenas cria esse homem e o coloca num lugar horrível, Deus cria o homem e o coloca num lugar extraordinário. É um lugar, irmãos, de abundante graça, de abundante provisão, tudo do bom e do melhor no jardim do Éden. Havia abundante graça neste lugar, por isso eu fiz questão de dizer dessa graça abundante de Deus para o homem. Tantas coisas maravilhosas, tantas coisas extraordinárias, tanta fartura. Só havia uma proibição em vista a milhares de provisões. Apenas uma proibição: comerás livremente. Água com fartura, ouro, tantas outras coisas mais maravilhosas. Desse rio que sai desse Éden e que vai abençoando um lugar extraordinário, um lugar maravilhoso. É como que dizendo, não lhe faltava nada. O homem tinha tudo que precisava. Mas, último ponto: o pacto de Deus com o homem. Agora nós temos versos 15 e 17, dizendo: o Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Temos aqui uma atividade sacerdotal. Esse homem, ele não era um vice-regente, ele era um vice-gerente. Gostei do que Van Grone disse, porque ele faz essa distinção ao dizer que o vice-regente, ele governa no lugar de uma pessoa. Não foi isso que Adão fez. O vice-gerente governa debaixo da autoridade de outro. Foi o que Adão fez. Adão recebeu a autoridade de Deus para cultivar, para explorar todas as potencialidades daquele lugar, para desenvolver todos os recursos possíveis de que aquele jardim fosse capaz de fazer, sem, contudo, destruir. Explorar as potencialidades, mas preservar aquele lugar, era o que ele deveria fazer. E aqui nós vemos, irmãos, que esse homem, ele não foi criado para o ócio, o homem foi criado para o trabalho, o homem foi criado para a produtividade, o homem foi criado para a criação, para a realização das coisas, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer você vai morrer. Então veja, aqui nós temos, eu vou apenas mencionar 3 mandatos nesse pacto de Deus com o homem, que alguns o chamam de pacto das obras, que pressupunha que o homem deveria obedecer. Nós temos um mandato cultural, ou seja, homem e mulher exercitando as suas prerrogativas reais de governo sobre o cosmos, desenvolvendo e mantendo. Nesse contexto, o trabalho é tanto privilégio como também uma responsabilidade. Nós temos um mandato social, ou seja, este mandato ele pode ser dado porque Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, como macho e fêmea. O relacionamento tinha que ser visto como um de igualdade diante de Deus, mas para cumprir esse mandato, a fêmea tinha que cumprir os seus papéis decretados como ajudadora apropriada, como mãe, como parturiente. O macho tinha que cumprir os seus papéis, reconhecendo a fêmea como carne da sua carne e osso dos seus ossos. E ele tinha que trabalhar com ela como agente real. É quase que um rei e uma rainha aqui nesse negócio, não é? Esse mandato social. Por último, um mandato de comunhão. Veja, irmãos, Deus criou o homem e a mulher em um estado de bondade, inteireza e liberdade. Homem e mulher foram feitos de acordo com o propósito de Deus e eles correspondiam ao seu padrão de excelência. Deus pretendeu que o homem e a mulher permanecessem em um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E é por isso que o texto vai dizer mais adiante que Deus vinha na viração do dia para se relacionar com este homem, para ter comunhão com este homem. Então nós temos esse ambiente, esse pacto de Deus com o homem, lhe dando privilégios extraordinários, mas fazendo apenas uma
proibição. Eu não vou entrar mais nada aqui, que meu tempo já acabou. Deixa eu tentar apenas resumir bem aqui algumas aplicações para nós. Veja, irmãos, Gênesis nos fala sobre a origem de todas as coisas. Ele nos dá a resposta de que precisamos a respeito dos males que nós enfrentamos. De onde vem o mal? De onde surgem as tragédias? Por que nós sofremos? Por que nós adoecemos? Por que nós temos temos dificuldade, às vezes, em lidar com determinadas coisas? Aqui eu quero destacar algumas aplicações. O reverendo Augusto Nicodemos, ele disse o seguinte, que nós não podemos conciliar o evolucionismo teísta com o relato bíblico de Gênesis. Se o primeiro Adão não existiu, o segundo também não. Se o primeiro Adão não foi real, Jesus também não foi real. Se o primeiro Adão não existiu, não tem pecado, não tem tragédia, não precisamos de esperança, não precisamos de nada, comamos e bebamos que amanhã morreremos, a vida não tem sentido, não sabemos de onde viemos, nem para onde nós estamos indo, nada faz sentido nessa vida. Então não dá para sermos evolucionistas teístas, que é aquela versão híbrida. Eu creio que Deus criou, mas não fez todas as coisas. Algumas coisas foram processos aí, né? Não do jeito que nós entendemos sobre as microevoluções. Temos aqui uma questão interessante, que é uma tipologia antitética. O que é isso? Uma tipologia antitética. Adão era um tipo, mas quando ele desobedece a Deus, ele se torna um antítipo. Aí vem alguém que faz diferente do Adão. Adão desobedece, Cristo entra na história, e aqui nós temos um contraste. O primeiro fracassa, o primeiro desobedece a Deus, mas o segundo cumpre o seu propósito. Por isso que a salvação é em Cristo para todos os filhos de Adão. Quem é descendente de Adão, a Bíblia diz que é filho da ira, que são descendentes de Adão, e por ele ser o cabeça, ele cai e todos nós caímos com ele. Terceira coisa, irmãos, a relação do homem com o trabalho. O trabalho não é resultado da queda. A queda prejudicou a relação do homem com o trabalho, mas trabalho é bênção de Deus. Então pare de falar mal do seu trabalho. Seja um bom trabalhador, seja um exímio trabalhador, seja um trabalhador de excelência, porque nós somos criados para trabalhar e trabalhar bem, fazer bem feito. Aquilo que nos vem à mão para fazer. E o trabalho dignifica o homem. O trabalho é no trabalho que o homem encontra a sua realização, o seu propósito e significado para uma vida que glorifique a Deus. Quarta coisa, não esqueça de quem você é. Fomos feitos do pó e podemos deixar de existir como um breve pensamento, irmãos. Passa rapidamente, não é? Então não se esqueça, somos feitos do pó, vivamos em humildade, que Deus tenha misericórdia de nós. O Éden, abreviando, não era apenas um jardim de vida, mas ele tinha um rio de vida. E aqui tem uma relação interessante. Veja, havia um rio que saía do Éden para regar o jardim, mas não apenas o jardim, regava outros países. Aqui nós já temos a ideia de um Deus que a partir de um lugar, a partir de um povo, ele quer abençoar outras nações. Aqui nós temos o embrião do que nós conhecemos como missões. O pacto de Deus com Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. Mas olha o que Jesus diz lá em João 7:38, no último dia, o grande dia da festa. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba, pois quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse pequeno Éden, que tem uma fonte contínua do rio da graça de Deus. O crente é uma fonte contínua de um rio gracioso de Deus. Penúltima coisa aqui para terminar. A referência do que é certo e errado, irmãos, não vem da cultura, não vem da sociedade, não vem de homens, vem de Deus. Vem de Deus. Não podemos crer no relato de Gênesis e sermos ao mesmo tempo relativistas. Creio em Deus, mas não creio na revelação de Deus. Ela não me orienta, ela não me ensina, ela não molda a minha vida. Creio em Deus, mas vivo a minha verdade. Esse argumento é impossível. Não se pode separar Deus da sua palavra, não se pode separar Deus da sua revelação. A nossa referência, ela é teocêntrica. É teorreferente, é Deus a nossa referência e não a cultura. Por isso, numa sociedade que quer aprovar o aborto do jeito que aí está, tem que ser uma afronta. Não podemos engolir isso com naturalidade. Não!
Não podemos tratar seres humanos assim, já que as pessoas estão brigando para defender e proteger as minorias. E nós vamos então matar esses seres mais indefesos que existem. Por último, Deus como pessoa é espiritual. Presta atenção, homem e mulher também são espirituais. São personalidades espirituais. Homem e mulher não deve ser considerado só como matéria que funciona de uma maneira altamente desenvolvida. Ser espiritual é ser capaz de se comunicar e exercer comunhão íntima com Deus, que é espírito. Ou seja, irmãos, o homem não foi criado apenas por Deus, o homem foi criado também para Deus. E isso explica os nossos vazios existenciais, a nossa busca contínua por significado, o nosso desejo de realização, de satisfação, mas que não vão ser resolvidos enquanto nós não nos satisfazermos Deus. Como disse Lutero, há na nossa alma um buraco do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher, ninguém mais. Vamos orar? Você está vivendo para você mesmo? Gênesis está dizendo, você não foi feito para viver para você mesmo, você foi feito para viver para Deus. Volte-se para Ele em Cristo Jesus. Deus amado, obrigado por esta manhã, obrigado por cada um que aqui veio, que o Senhor abençoe rica e poderosamente a vida de cada um. Dá-nos não só um entendimento, mas dá-nos a graça de vivermos a Tua palavra, todos os dias para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces e eternas consolações do Espírito, seja com todos vocês, com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.